Abra comigo a sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo de número 4. Nós vamos iniciar os versos de número 14. Romanos capítulo de número 4, versículo 14 a seguir. Aqueles que puderem ficar em pé, como alguns já se levantaram. Diz a palavra do Senhor: porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança que creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, Deus também era poderoso para fazer. Assim, isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem Sara, tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Pode sentar glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão, tá? Vamos pensar um pouquinho e aprender um pouco sobre este homem a que Deus constituiu pai de muitas nações, de grandes nações. Há um provérbio que diz, provérbio de número 13, capítulo de número 12, diz que a esperança que se adia adoece o coração. Uma das maiores dificuldades nossa, do ser humano, é esperar. Uma das maiores dificuldades nossa é esperar. Nós temos uma paciência curta. No século em que nós estamos, no século 21, o imediatismo faz parte desse século. E tudo que nós queremos
nós colocamos exatamente no imediatismo. Tudo que nós pedimos, queremos que seja rápido, tem que ser para ontem, tem que ser para agora. Nós vivemos naquele fast food. Ligou, chegou. Tem que ser rápido. E o interessante é que Deus, Ele trabalha de uma forma diferente. Bem diferente. Nós estamos vivendo nesse século e vivendo e querendo as coisas rápidas. Tudo aconteça do nosso jeito, da forma que eu pedi, como eu desenhei, do jeito que eu quero. Se não for assim, não serve. Eu quero e pretendo desta forma, e assim a gente quer que as outras pessoas também sigam o mesmo padrão de vida nosso, e na verdade nós estamos nesse século do imediatismo. Entramos no século do imediatismo. Tudo que nós queremos tem que ser rápido. Não pode demorar. Tem um verso de uma letra de um cantor que ele diz assim: vem, vamos embora, porque esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Alguns de vocês já ouviram, talvez os mais antigos, ou os da minha idade, né? Por exemplo, conhece essa letra, esse verso dessa música. Ou seja, imediatismo. Não espera, se demorar eu vou embora, não é? Às vezes nós pedimos uma pizza, muitas das vezes até numa pizzaria, quando estávamos podendo entrar numa pizzaria, né? E até hoje. E de repente, por demorar um pouco, nós nos chateamos. Ligamos de volta à pizzaria, está demorando, o que está acontecendo? Já era para estar aqui. Vivemos no mundo do imediatismo. Do agora. Do hoje. Não pode ser para amanhã. É isso que nós vivemos. É desta forma que nós vivemos. E o interessante é que existe pessoas, e muitas pessoas, que têm uma esperança que não se desespera. E eu vou citar exatamente e falar sobre Abraão. E é esse título de mensagem que eu quero transmitir nesta noite. A esperança que não se desespera. A esperança que não se desespera. Lendo hoje à tarde, eu comecei lá por Gênesis, começando a ler, depois eu vim para Romanos e observei o autor falando sobre a fé de Abraão, o que Abraão representa para nós, o que Abraão representou no passado. Eu observei que existe realmente pessoas, e eu trouxe alguns exemplos, e fui pesquisar isso. Existe um relato, uma história de uma mulher e um homem, a mulher chamada Penélope e o homem chamado Ulisses. A mulher era filha de Icário. Isso lá na guerra de Troia. E esta mulher, foi tão interessante o fato dela. Seu marido Ulisses foi para a guerra. E a mulher passou 10 anos
esperando o seu marido voltar da guerra. Irmão, 10 anos o marido voltar da guerra. E nesse período em que ela viveu, todos já davam o seu marido como morto. O homem não aparecia. E é claro, o homem não aparecendo, naquele século, os pretendentes, assim como a sua família era uma família poderosa, os pretendentes surgiam. E o interessante é que Penélope, ela começou a costurar uma colcha, começou a fazer uma colcha. E ela fazia a colcha durante o dia, tricotava, fazia toda a colcha, e quando era à noite, ela desmanchava o que ela fazia. Paciência. E os pretendentes, quando chegava perto dela e se oferecia a ela, ela dizia: olha, eu vou dar a resposta a vocês quando eu acabar essa colcha. Dá para entender aí, não dá? A paciência que aquela mulher tinha e a forma que ela lidou com os pretendentes. 10 anos depois o esposo volta e a mulher estava lá, esperando o esposo voltar da guerra. A esperança que não se desespera. Existem também pessoas que se desesperam antes de esperar. Por exemplo, um médico tinha um filho, isso é uma história verídica, e o médico usou da eutanásia para simplesmente tirar a dor, o sofrimento do seu filho. E eles estavam em um estudo científico junto com os amigos. Mas o médico se desesperou e, por ver o sofrimento do filho, ele aplicou a eutanásia no filho e logo em seguida foi sepultar o seu filho. Mas quando ele retorna do cemitério, ele recebe na sua porta um telegrama. E aquele telegrama estava escrito de um amigo dele e dizia: não se desespere, nós encontramos a vacina, o remédio para a cura do seu filho. Já era tarde demais. Ou seja, é bom compreender que se desesperar antes de esperar vai trazer consequências. E nós precisamos esperar. Pastor, não estou entendendo. Onde é que o senhor quer chegar? Eu chego já lá. Há pessoas também que vivem o propósito de desespero sem esperança. E esse está escrito no texto bíblico que nós conhecemos, do paralítico no tanque de Betesda. Um desespero sem esperança. Aquele homem estava há 38 anos esperando um milagre, desesperado por um milagre, mas estava sem esperança. E a pergunta de Jesus é: queres ficar sã? E ele vai contar uma história para Jesus, respondendo a Jesus sem a resposta correta, uma resposta de desespero. Ele vai contar toda a história para Jesus. A pergunta de Jesus foi: queres ficar sã? Foi isso que Jesus perguntou. E ele foi contar toda a história a Jesus. Ou seja, desesperado pelo milagre, mas sem esperança. Ou seja, eu estou desesperado pelo milagre, mas a minha esperança apareceu na minha frente e eu, tão
desesperado, não conseguia entender que quem estava na minha porta batendo era a esperança que muitos dizem que morre, que morreu, que é a última que morre. Mas só que quem estava batendo na porta dele é a esperança viva, eficaz. Era Jesus que estava ali dizendo: queres ficar sã? Eu sei que você está desesperado, eu sei que você está inquieto, você quer receber a cura, mas Jesus estava dizendo: ei, eu trouxe a cura para você, tenha esperança, paciência. Eu vou citar daqui a pouco alguns números e vocês vão entender o quanto essas pessoas esperaram pelo seu milagre. Há pessoas também que esperam contra a esperança. E é exatamente este que nós acabamos de ler, que esperou contra a esperança. Veja que coisa linda. Abraão esperou contra a esperança. Deus é soberano, Deus é livre para fazer o que Deus quer, na hora que quer, como quer, da maneira que quer. Deus é especialista nisso. A questão é, eu preciso ter esperança. A esperança é a finalidade de tudo. Nós precisamos ter esperança, mesmo que alguém venha a me dizer e a te dizer que não tem mais jeito, não há mais esperança, mas Deus, Ele tem a esperança para cada um de nós. Deus tem a esperança. Ana aprendeu isso. Se você for ler o primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 2, e o versículo de 6 a 8, você vai ver que Ana aprendeu, foi uma lição para Ana. Uma lição para Ana. E Ana precisou aprender isso, Deus precisou ensinar a Ana que ainda há esperança, que existe esperança para uma árvore que foi cortada. Deus estava ensinando a Ana. Observe que no versículo 2 ao versículo 8, Deus dá a vida e tira a vida, é Ana falando, Deus dá vida e tira a vida, Ele exalta e humilha, levanta o pobre do pó e o faz assentar-se entre os príncipes. Ana está cantando, Ana está falando sobre isso. Deus ensinou a Ana de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque quando Deus quer agir, Ele age. Quando Deus quer fazer, Ele faz e ninguém pode impedir. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor. E ninguém pode fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? É o Senhor quem está dizendo, é a sua palavra quem diz. Existe esperança, existe esperança. Mas a sua esperança tem que ser uma esperança que não se desespera. E existem pessoas no meio de nós que têm a esperança, que não se desespera. Existem pessoas em nosso meio. Abraão viu isso de perto. Abraão entendeu o agir de Deus na sua vida. Abraão compreendeu todas estas coisas. Abraão sabia que Deus age muitas vezes de forma, eu vou chamar de forma artesanal. Abraão entendeu isso. Deus age de forma artesanal. Sabe como é isso? É Deus pegando o martelo, pega uma planazinha
E Deus começa a fazer do jeito que Ele quer, batendo. De repente Deus para, diz: hoje já fiz o que tinha de fazer. Mas nós, imediatista do século 21, a gente está inquieto. Jesus, cadê? O Senhor prometeu. O Senhor disse que ia fazer. O Senhor me fez uma promessa. De vez em quando eu me pego falando com Deus dessa forma. E é claro, a Bíblia diz: faz-me lembrar das promessas que eu te fiz. É o Senhor quem manda para que nós oramos dessa forma. Faz-me lembrar das promessas que eu te fiz. E de vez em quando eu me pego orando e dizendo a Deus: Senhor, está lembrado daquela promessa que o Senhor fez? Ei, Deus não tem amnésia. Deus não tem esquecimento. Deus não se esquece de nada. O fazer me lembrar é o Senhor dizendo: ei, eu estou te pedindo para te fazer lembrar, para me fazer lembrar, porque eu quero te fazer lembrar que eu te prometi, e eu sou Deus para cumprir na tua vida. Eu sou Deus para agir no momento certo e na hora certa. Mas filho, tem momento que eu trabalho como artesão, devagarzinho. Deus não erra, Deus não mente. Por isso que Ele trabalha devagar, da forma dEle, do jeito dEle. Sabe por quê? Porque quando Ele esculpir, quando Ele deixar tudo pronto, você vai olhar e não tem erro. Você vai apenas olhar e ver os detalhes da escultura que Deus fez, da forma que Deus fez, a perfeição, porque Ele age dessa forma. Deus é detalhista no seu agir. Deus não se precipita em fazer. Nós sim, mas Deus não. Deus não vai se precipitar em fazer aquilo que Ele sabe que vai sair com perfeição. Então Ele começa a esculpir devagar, assim como um artesão. Você olha a obra de um artesão, o cara pega um pedaço de madeira que você olha e diz: vai servir para quê? Às vezes a gente olha e diz: só serve para o fogo, só serve para fazer fogo essa madeira. Mas o artesão olha e diz: não, eu estou vendo aqui uma obra bem especial. Eu estou vendo essa madeira detalhada. Porque na nossa ótica humana, a gente viu um pedaço de madeira, só serve para lançar fora, ou colocar no fogo para aquecer alguém, ou fazer, quem sabe, uma comida boa, naquela boa panela, na qual alguns ainda têm no seu dia a dia, que faz aquele feijão gostoso, né, na panela de barro. Alguns ainda usam isso, e é muito bom. Mas para esses é apenas um pedaço de madeira. Mas para o escultor, não. Para o escultor, ele está vendo o que ele já planejou em fazer. Para o escultor, aquele pedaço de madeira, ele já viu o que vai ser feito nele. Já está na mente dele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Para o escultor, para Deus, o meu futuro, o teu futuro, ele já está lá na frente. Ele já está dizendo: eu já arquitetei tudo, eu já planejei tudo, eu já deixei tudo pronto, já está esculpido lá, eu já estou lá na frente, e agora só estou esperando você seguir os passos que eu quero que você tenha que seguir. Só isso. Mas eu estou lá na frente esperando você. A sua história já está planejada. Tudo que Deus faz está no seu controle. Está no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Aleluia. Deixa eu adiantar um pouquinho. A vida de Abraão foi uma vida difícil.
Foi. Ele começou a peregrinar e a ouvir Deus, a palavra. Com 75 anos, Deus faz uma promessa a Abraão. 75 anos de idade, Deus faz uma promessa a Abraão. Com 75 anos, nós já queremos uma aposentadoria, e muitos já estão aposentados. Nós já queremos uma boa chácara, nós já queremos uma boa cadeira de balanço, simplesmente para olhar os netos, bisnetos passar, correr de um lado para outro, e a gente ali querer uma folga, porque trabalhamos muito. Mas com 75 anos, Deus disse a Abraão: eu tenho uma promessa para você. Com 75 anos, Deus disse a Abraão: eu quero começar uma nova história na sua vida. Sabe o que é que eu estou dizendo? Sabe que entenda isso. Com 75 anos, Deus está dizendo a um homem, dizer: eu vou começar uma nova trajetória na tua vida. Eu vou começar uma obra na tua vida. Eu vou começar a esculpir aquilo que eu já pensei, já arquitetei para a tua vida, Abraão. Abraão não me entende. Abraão estava naquele momento em pleno vigor, 75 anos. Mas a Bíblia vai nos contar que, de repente, passa-se alguns anos. Mas Abraão creu na promessa. Abraão acreditou na promessa. Abraão entendeu que o que Deus havia prometido era uma esperança que seria cumprida na vida dele. Era uma promessa que seria cumprida na vida dele. E Abraão não se desesperou. Abraão entendeu a promessa, e Abraão disse: eu vou esperar a promessa de Deus, eu quero esperar essa promessa. E Abraão vai à frente esperando a promessa. Abraão consegue ir adiante e esperar a promessa de Deus. Abraão não se importou com a idade. Abraão não questionou Deus no momento pela idade, mas Abraão foi adiante e aguardando a promessa. Mas os dias foram se passando e a promessa não chegava, a promessa não vinha, e 11 anos se passam e a promessa não chegou. Aí Sara diz a Abraão: deixa eu tomar uma decisão aqui, meu velho. Você já tinha 75, hoje 11 anos, 86. Abraão, as coisas estão ficando difíceis, não estão boas. Você sabe que eu sou estéril. Olha que situação que Abraão estava. Aí Sara diz: Abraão, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma mãozinha nessa situação. A gente precisa ajudar Deus. A gente precisa dar uma ajuda aí. E ela vai. Ele diz: vamos fazer o seguinte. Está vendo aquela serva? Pronto, mais nova do que eu. A mulher não é estéril. Deita-se com ela e tem um filho, e a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você não precisa ajudar Deus em nada, porque tudo há o tempo determinado por Deus. Há um tempo de Deus sobre todas as coisas. Você não precisa ajudar Deus a fazer nada. Primeiramente, que Deus não quer saber da tua opinião. Deus não está preocupado com isso. Ele sabe todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe todas as coisas.
Antes que você venha pronunciar alguma coisa, Deus já sabe o que você vai falar. Antes que você venha pensar em alguma coisa, Deus já sabe o que você vai pensar. Ele é onipotente porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Lucas capítulo 1, versículo 39, que diz que Deus é o Deus do impossível, porque para Deus nada é impossível. Ele é onipotente. Ele é o Senhor que sabe todas as coisas. Eu não preciso ajudar Deus em nada. Se você está pensando que vai ajudar Deus em alguma coisa, desista. Pare por aí mesmo. Porque se você tentar tomar o controle que está nas mãos de Deus, você vai causar problema. Sabe essa história que a gente costuma dizer, Deus está no controle de tudo? Pastor, a gente pergunta ao irmão como é que está, e você responde, Deus está no controle, pastor. Deus está no controle. Deus está mesmo no controle? Se Deus está no controle, então deixa o controle na mão dele. Não tenta tirar o controle da mão de Deus, porque você vai se dar mal. Se você tentar tirar o controle da mão de Deus e colocar o controle em você, você vai se dar mal. Eu estou falando quando Deus está realmente no controle da situação, e vocês sabem disso. Quando Deus está no controle, porque é claro, existe um momento que nós é que temos que estar com o controle nas nossas mãos, para poder assim dar o controle, o direcionamento a Deus, dar a Deus aquilo que realmente Ele precisa e Ele quer fazer na nossa vida. Então nós entregamos o nosso controle diante de Deus, e Deus toma o controle da situação. E agora eu não posso tirar o controle das mãos de Deus, porque Deus é quem está no controle da minha, da sua vida, da sua casa, dos seus negócios. Se você entregou a Ele, é a Ele que você tem que cobrar, é a Ele que você tem que questionar, é a Ele que você tem que conversar, é a Ele que você tem que dobrar o joelho, é a Ele que você tem que esperar pelo controle. Deixou com Deus, acabou. Espera, tenha paciência, tenha esperança, não se desespere. Pastor, entreguei na mão de Deus. Entregou na melhor mão, não existe outra. Agora não tenta tomar, porque se você tentar tomar, vai causar um problema como Sara causou. Deixa eu dar um jeito aqui, porque eu acho que Deus esqueceu Abraão. E Deus não esquece de nada. E Sara arrumou um problemão. Um problemão. Escute. Não há hora nem tempo, nem idade para Deus agir na sua vida. Não há hora, nem tempo, nem idade para Deus agir na sua vida. Joel capítulo 2, versículo 28 diz que os velhos, os de cabeça branca, eles terão sonhos, e os jovens terão visão. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Ei, não importa a idade. Não importa a idade. Quando Deus coloca a mão, quando Deus aponta e diz assim, é você que eu quero. Você ainda pode não ter nascido, mas Deus já no ventre da sua mãe disse assim, eu quero fazer uma obra especial na sua vida. Eu vou trabalhar, mas eu não nasci.
Mas Deus já fez a promessa. Com 75 anos, Deus já tinha feito a promessa a Abraão. Isaque não havia nascido, mas Deus disse: ei, eu vou te dar um filho, e este filho será uma bênção. Olha, e vou te fazer grande, vou te fazer famoso, vou te fazer enriquecido, e tu serás pai de nações. Ei, Isaque não havia nascido ainda. Para Deus não existe idade, não existe tamanho. Ei, se você tiver 70, 80 ou ainda está no ventre da mãe, mas se Deus disse é você que eu quero, Ele não volta atrás. Caleb com 85 anos de idade. Caleb, diz a palavra, que Caleb estava exatamente no momento de sua glória. Caleb queria conquistar Hebrom, com 85 anos de idade. Aleluia. Eu estava observando. Abraão é constituído pai das nações, sem seu filho ser gerado. E Deus já estava constituindo Abraão como pai das nações. Gênesis 12, 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu abençoarei o seu nome, será famoso, e você será uma bênção para todos os outros. Aos 75 anos de idade, veja que coisa linda. Deus faz uma promessa a um homem. Abraão tinha pelo menos 4 problemas graves. Com 75 anos de idade, a idade já estava avançada. A sua mulher era estéril. E Deus havia prometido a Abraão um filho. E passado 11 anos, aos 86 anos de idade, Abraão e Sara escolhem, com seus próprios métodos, resolver o problema. Abraão escolhe, mas Sara resolver o problema. Vamos dar um basta nisso. 86, já não estou mais aquele menino de 75. Já se passaram 11 anos. Mas o que Sara não entende é que o filho da promessa não vinha de uma mulher que não fosse a esposa de Abraão. 11 anos, 86 anos agora, e agora, Abraão, o que vamos fazer? Aquele desfecho de promessa, aquela situação linda em que Deus prometeu a Abraão, agora cada dia vai se passando e eu vou ficando mais velha, o ciclo menstrual já vai sumindo. Abraão, e agora? Só tem um jeito, Abraão. Como eu sou estéril, você sabe. Pega a serva. Eu vou entregar a minha serva a você. Deita-se com ela. E tem um filho. E nasce o filho. Filho de Agar. Ismael. Depois do nascimento de Ismael, o problema começou a chegar. As coisas mudaram. Começou a ter problema dentro de casa. Sara agora estava inquieta.
não sabia o que fazer. Mas Abraão acreditava na promessa. Abraão acreditava. Abraão entendia que o que Deus prometeu, Deus ia cumprir. O que Deus prometeu, Deus ia cumprir a Abraão. Você não pegou. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir a você. Pastor, mas já faz tanto tempo, pastor. O senhor não está entendendo. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus está esculpindo. Talvez na sua vida e em outras, em muitas vidas aqui, e aqueles que estão por trás dessas câmeras, Deus está esculpindo, trabalhando com aquele trabalho de artesão. Deus está trabalhando do jeito dele, da forma dele. Não se preocupe com o tempo, apenas tenha esperança, não desista. Hoje à tarde eu recebi uma mensagem de uma irmã. Hoje é dia do pastor, né? E ela mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, eu sei das atribuições de um pastor, mas o que eu quero dizer para o senhor é: não desista. Se o senhor já pensou em desistir, não desista. Não desista. E eu escrevi para ela: irmã, muitas vezes já pensei em desistir. Muitas, não foi uma só. Muitas das vezes pensei em desistir. Mas quando eu lembro que Deus me fez uma promessa, quando eu lembro que Ele me disse um dia, aleluia, quando eu lembro que Deus me deu a promessa e ela ainda não foi cumprida, eu entendo que eu tenho que ter a esperança para alcançar a minha promessa. E é por isso que eu não desisto, é por isso que eu não chuto o pau da barraca, é por isso que eu não jogo as coisas para o ar, é por isso que eu não saio correndo, é por isso que eu não desisto daqueles que o Senhor me deu para cuidar, para de madrugada orar, para interceder. É por isso que eu ainda continuo de pé, porque eu sou filho de uma promessa. Deus me prometeu algo e eu creio que Ele vai cumprir. Minha mãe diz que quando eu nasci, eu era tão magro, mas tão magro, que era preciso me enrolar em vários panos. E um dia ela diz que quando ela me pegou na cama, ela abraçou aqueles panos na cama, saiu achando que eu estava no braço. Veja a situação que eu estava. Pegou os panos, saiu balançando e ficou na casa o tempo todo. E quando ela disse que abriu um pedacinho do pano para olhar o meu rosto, quando eu não estava lá dentro, eu estava em cima da cama. Minha mãe corre para olhar e eu estou lá. E minha mãe diz que as pessoas, quando chegavam para me visitar e para visitar ela, olhava, às vezes vinha com tanta alegria, mas quando entrava dentro do quarto, que olhava para mim, pastor Zé, balançava a cabeça e dizia: esse daí não vive não. Saía. Minha mãe disse que chorava, porque muitas das vezes ela via as vizinhas, as pessoas chegarem. Ela disse: meu filho, eu olhava para você, eu conseguia ver tudo dentro de você, parece que era tudo transparente. Era a barriga colada nas costas. Mas Deus fez a promessa. Minha mãe esperou pela promessa. A promessa está de pé. Me pesei esses dias quase 100 quilos. Agora estou tentando correr para me emagrecer. É a promessa. Se Deus fez a promessa, não se preocupe.
Ele vai cumprir com a sua promessa. Ele vai cumprir com a sua promessa. Vocês não estão entendendo. Eu estou profetizando para vocês, dizendo que Deus vai cumprir com a promessa na sua vida, e você está calado. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Existem pessoas que têm uma esperança que não se desespera, e só quem tem essa esperança são aqueles que descansam na providência divina. São aqueles que descansam. Abraão teve Isaac. Abraão tem Isaac, e agora Deus pede a Isaac, Deus pede a Abraão Isaac. Deus pede a Abraão Isaac. Do nascimento de Isaac até a entrega de Isaac passaram 39 anos. Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 27, depois você pode ler. Passaram 39 anos, mas Abraão estava crendo na promessa que Deus havia feito a ele. E um dia Deus diz: Abraão, eu quero Isaac. Larga a mão de Isaac, esquece Isaac e me oferece. Abraão diz aos moços que estão no pé do monte: fique aqui, eu vou ali oferecer o sacrifício, mas nós retornaremos. Olha só, olha que coisa linda. Fique aqui, eu vou com o moço oferecer um sacrifício, mas nós retornaremos. Abraão estava crendo que mesmo Deus matando, ou ele matando Isaac, Deus poderia ressuscitar Isaac. Abraão tinha fé que mesmo ele oferecendo a Deus o sacrifício, e de repente Isaac estava morto, Deus poderia ressuscitar Isaac. Abraão cria que desceria com Isaac vivo, com a sua promessa viva em seus braços, pegado em suas mãos. Ele sabia que subiria ao monte, mas ele desceria com a promessa, porque a promessa que Deus faz e Deus lhe dá, Deus não toma. Deus não toma a promessa que Ele lhe dá. Entenda isso. Deus pode pedir algo a você daquilo que Ele já lhe deu, mas a promessa que Ele lhe entregou e te deu e te colocou nas suas mãos, Ele não vai pegar de volta. Pode até te provar, mas Ele não quer de volta, porque Deus é soberano, Ele é poderoso, tudo está no controle dEle, e tudo está sobre o comando dEle. Deus é poderoso. Aleluia. Isaac, diz a história que Isaac esperou 20 anos. 20 anos para nascer um filho seu, o primeiro filho. Veja que coisa. Se você for ler Gênesis 25, você vai compreender e entender que coisa, que mistério que Deus tinha na vida de Abraão e na vida de Isaac. Deus assimilou praticamente a história dos dois. Isaac casa com Rebeca, Rebeca também não pode ter filho, é estéril. Isaac espera 20 anos para que seu filho venha nascer.
20 anos. Isaac está esperando o nascimento dos seus filhos. Veja que coisa linda. A história vai contar que quando Isaac chegava para abrir os poços que o seu pai Abraão havia cavado e dado água, era Isaac abrindo e os filisteus fechando. E a Bíblia diz que Isaac simplesmente saía do lugar e ia para outro, e ia abrir o poço, até chegar no poço de Reoboque. E de repente a Bíblia diz que ele tende a abrir o poço, e ele abre o poço, e os filisteus dizem: esse poço é meu. E ele diz: tudo bem, fica com o poço. Mas eles não queriam o poço, eles queriam conflito, eles queriam intriga, eles queriam brigar com Isaac. O poço estava lá há anos. Eles não queriam o poço, eles queriam contender com Isaac. Mas quem tem promessa tem paciência. Quem tem promessa sabe lidar com os conflitos. Quem tem promessa sabe perdoar. Quem tem promessa sabe que o seu inimigo está ali simplesmente para lhe tirar do sério, para que você esqueça a promessa, para tirar você do caminho da promessa. Quem tem promessa sabe que quando vem o conflito, quanto maior é a batalha, quanto maior é a guerra, maior é a vitória. E chega um dia que Isaac, por não contender, não arrumar intriga com os filisteus, a Bíblia diz que os filisteus vai até Isaac e pede perdão, se reconcilia. Não conseguiram tirar Isaac do sério. E Isaac agora está feliz da vida, porque seus inimigos foram lhe pedir perdão, lhe pedir desculpa. Ei, não adianta contender não. Não adianta você querer contender. Não adianta você querer criar conflitos. Quem tem promessa sabe esperar. Quem tem promessa sabe o momento certo. Ele vai esperar para que Deus haja na vida dele. Porque se tudo está no controle, nas mãos de Deus, Deus sabe o tempo certo para agir na vida de cada um. Então não precisa você contender com eles. Não precisa você ficar no Facebook soltando mensagens e dizendo um para o outro, contendendo com aquele que lançou uma mensagem para você, e você entendeu que era para você, e você agora vai responder a mensagem. Não precisa estar no Instagram, não precisa nem fazer Instagram fake ou Face fake para tentar contender contra o inimigo. Ei, Deus está vendo tudo. Fica calado, tem paciência, persevera, aguarda, espera, não desespere, descansa na providência divina, descansa que Jesus vai chegar com a resposta, descansa que se for preciso, Deus vai mandar Miguel descer e vai lá onde está quem causa conflito. Não contende, tenha calma, seja paciente. Isaac esperou esses 20 anos para os seus filhos nascerem. E sabe o que é que acontece? A história vai contar, eu preciso correr. A história vai contar que Isaac teve os seus filhos, nasce Esaú e Jacó. 20 anos Isaac espera por seus filhos nascerem. Quando eles estão crescidos, acontece um conflito entre os irmãos, e a Bíblia diz que Jacó precisou sair às pressas da casa do pai e foi para a terra do seu tio Labão. E sabe o que acontece? 20 anos Jacó fica na casa do seu tio Labão. 20 anos Isaac esperando para rever Jacó.
dentro de casa, por conta de uma confusão, ou, vamos lá, por conta de alguém querendo ajudar Deus a trabalhar. Alguém querendo ajudar Deus a trabalhar. Rebeca usa dos mesmos métodos que Sara usou. Dá uma forcinha para Deus que a promessa não está vindo, então deixa eu dar um jeitinho. Não tenta ajudar Deus a trabalhar. 20 anos novamente se passa. Ei, 20 anos Isaac está esperando Jacó voltar. Dá para você entender isso? Eu disse a você que ia falar alguns números, e para que você entenda o quanto esses homens suportaram, o quanto esses homens esperaram. « 20 anos esperando pelo filho voltar para casa. E a pergunta é: quanto tempo tem que você está esperando o seu filho retornar para os braços do Senhor? Quanto tempo tem que você está esperando o seu marido retornar para dentro de casa? Pastor, o senhor não sabe, já existe muito tempo, já existe muitos anos. Espera, esperança, espera, aguarda. Vai chegar o momento, aleluia. Vai chegar o momento dele realmente a promessa se cumprir na sua vida. Aleluia. O Adriano está citando o versículo aí. Entenda, Deus tem o tempo certo e a hora certa. Não desista dos seus sonhos. Não desista da promessa que Deus lhe fez. Não desista. Deus vai cumprir a promessa que Ele lhe fez. Não desista. Pastor, tem 20 anos, tem 40 anos e a promessa não se cumpriu. Não desista. Deus está lhe dizendo hoje: não desista da promessa que Ele lhe fez. Se Ele lhe fez promessa, Ele é Deus para cumprir as promessas na sua vida. Fica de pé, por favor. A esperança que não se desespera é aquele que crê em Deus, em um Deus das grandes transformações. Deus é um Deus das grandes transformações. Jacó passou 20 anos, trabalhou 14 anos pela mulher que ele queria, a mulher que ele amava. 14 anos trabalhando pela mulher que ele amava. Anos. A Bíblia diz que quando Jacó foi para o Egito, José tinha 37 anos de idade. 37 anos de idade. O que acontece? José também teve que esperar. José também precisou esperar. José teve que esperar alguns anos da sua vida. Sai da casa do pai com quase 17 anos. Mas com 37 anos de idade manda chamar o seu pai para anunciar que ele estava vivo. Isaac passa 20 anos para poder ver Jacó voltar para casa. 20 anos Jacó espera.
Deus quebrantar o coração de Esaú. Irmão, 20 anos de espera. Deus quebrantando o coração de alguém, para você ter um encontro com ele. E Jacó, quando vai ao encontro de Esaú, Jacó ainda vai com medo. Jacó sai com medo da casa de Labão, porque sabe que Esaú está vindo ao seu encontro. Ei, já pensou você enfrentar aquele que você teve uma intriga com ele, se encontrar no caminho, e você já sair com medo de dentro de casa, com medo de morrer? Mas Deus é um Deus de reconciliação. 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 Deus está falando para alguém aqui nesta noite. Não perca tempo, ainda que você esteja com medo de enfrentar o conflito, não perca tempo. É tempo de reconciliação. É o momento de você se reconciliar. É o momento de você ir ao encontro. Jacó sai ao encontro. Jacó passa esse tempo inteiro esperando se encontrar com seu irmão. Quanto tempo você vai passar esperando se encontrar com aquele que você um dia chamou de inimigo? É tempo de reconciliação. Se possível, ainda hoje passe uma mensagem: quero conversar com você, quero sentar com você. Deus está falando no coração de alguém aqui nesta noite. Jacó fica 22 anos sem saber do paradeiro do seu filho José. 22 anos Jacó sem saber do paradeiro do seu filho. Onde estava o seu filho? Mas um dia José chama a Jacó, convida a Jacó, seu pai, para estar com ele no Egito, para vir morar com ele no Egito. E seus inimigos tiveram que dar a resposta, tiveram que ir até o pai. Os mesmos que foram até o pai e disseram: Jacó, José morreu, uma fera matou José. Os mesmos que foram até Jacó, o seu pai, tiveram que ir a Jacó e dizer: José está vivo. José está vivo. Ei, entenda isso. O que Deus está dizendo nesta noite é que os mesmos que te apontaram, os mesmos que colocaram o dedo na tua face, os mesmos que colocaram diante de ti a mão dizendo que você não prestava, que você não servia para nada, que você não ia dar em nada, os mesmos Deus vai levantar para ver você caminhar, marchar, andar na frente dele. E eles vão olhar para você e dizer: esse daí é esse que outrora eu disse que não dava nada, é esse que outrora eu disse que não servia para nada. É esse mesmo que Deus abençoou, é esse mesmo que Deus colocou, aleluia, fez prosperar. É este mesmo que Deus levantou como advogado nessa terra. É este mesmo que Deus levantou como doutor nessa terra. É este mesmo que Deus levantou como empresário. E você ainda tem que passar pelas mãos dele. Você ainda vai ter que passar pelas mãos daquele que você disse que não era e que não dava nada. Na bagaçora, bagarrai, biandecova, na baixeira, na barras. Por isso não duvide de ninguém. Não questione. Não questione.
Só entenda que Deus é Deus e Ele pode fazer tudo. Só entenda isso. Deus é Deus e Ele pode fazer tudo na sua vida. Só precisa esperar. Tenha esperança. Tenha esperança.